Olá, minha gente, bom dia! Márcio Simões subindo no vídeo agora às 5h50 da manhã para desejar a todos vocês uma excelente sexta-feira, uma sexta-feira cheia de paz e de esperanças para o cidadão brasileiro, tá? Minha gente, ontem subiu algumas matérias e a respeito do nosso Álvaro, do senador Álvaro Dias, dizendo que o governo Bolsonaro o governo Bolsonaro, ele patina em suas reformas. Grande verdade, concordo plenamente com o senador Álvaro Dias. Tá? É uma grande realidade, é aquelas histórias que acontecem sempre. Eu vou fazer isso, não dá para mim fazer. No dia seguinte, não dá para mim fazer por isso, por isso, por isso. Então, é um governo que toma atitudes, fala por impulso e fala coisas que não conseguem cumprir porque não falou com conhecimento. Esse o grande problema. Tudo que se tem que falar mediante a qualquer ação que vá se tomar dentro do governo tem que se falar com conhecimento jurídico e com apoio jurídico daquilo que você vai falar. Outra situação que ficou muito desagradável. No meu ponto de vista, parecia uma brincadeira de criança. Tá? Nosso presidente Bolsonaro, eu desafio, lançar um desafio aos governadores. Por quê? Porque ele foi conversar com os governadores, 24 governadores, para pedir para que eles abaixem o ICMS em seus estados do combustível. 23 se negaram. Quais os motivos que eles se negaram? Porque os estados estão quebrados e com dificuldades até para cumprir e honrar a sua folha de pagamento com seus funcionários. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas e daí para frente todos nós sabemos disso. Como é que eles vão reduzir o seu ICM do combustível, que é a maior fonte de arrecadação, uma das maiores fontes de arrecadação que tem cada estado dentro do nosso Brasil, que é o ICM dos combustíveis. Né? Complicado. Então, alguns governadores responderam ao presidente da República da seguinte forma: toda a tributação que é colocada no combustível dentro do nosso Brasil, 60% fica com o governo federal, 40% fica com o governo do estado. E sempre foi o governo federal que se reuniu com a Petrobras para decidir o preço dos combustíveis. Então, sem sombra de dúvida, a obrigação de resolver essa situação é do governo federal e não pegar o problema, tirar de mim para ficar o mocinho da história dos combustíveis e jogar no colo sobre responsabilidade dos governadores de estado do nosso Brasil. Então, não podemos nos promover em cima de uma situação que é de responsabilidade maior do governo federal. Então, o governo federal, o presidente Jair Messias Bolsonaro, não pode tentar se promover em cima de uma situação que é de caráter muito maior do governo federal do que do governo do estado. Então, é um homem muito sábio, se pararmos e analisarmos. Ele está usando essa ferramenta para tirar a sua responsabilidade e jogar a responsabilidade em cima dos governadores. É um verdadeiro absurdo. Porém, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro se preocupa e tem a intenção, segundo ele passa, que ele quer que o combustível abaixe na bomba para você. Ele
ele já conseguiu 3 baixas de combustíveis na refinaria que não chega no cidadão brasileiro. Pelo menos é esse argumento que o nosso presidente usa. E é um argumento verídico, porque já conseguiu baixa na refinaria e não baixa para o cidadão brasileiro. Mas não adianta fazer dessa situação do combustível uma campanha a favor do presidente, que o presidente fique como mocinho e os governadores de estado fiquem como os vilões, sendo que 60% da arrecadação dos combustíveis dentro do Brasil, dos impostos em cima do combustível, fica 60% para o governo federal, 40% para o governo do estado. E quem sempre lidou a respeito de questão de preços com a Petrobras sempre foi o governo federal. Agora, o presidente lançar um desafio que ele isenta o imposto federal dos combustíveis, eu desafio vocês. Isso não é uma brincadeira de escola, não é uma brincadeira de colégio. Eu desafio, eu faço. Não, isso o senhor está lidando com o governo do nosso país, do Brasil. E o senhor é um funcionário do cidadão brasileiro. E eu acho que aí não é lugar de lançar desafios irresponsáveis. Me desculpe a sinceridade, mas do mesmo jeito que eu apoio o nosso presidente e que eu parabenizo ele algumas vezes, que tem sido poucas vezes, pelas atitudes sensatas que ele tem, também temos que criticar e achar o que está errado para o nosso país e falar a realidade para o cidadão brasileiro. A atitude que o nosso presidente teve de falar em isentar o federal dos combustíveis, os impostos federais dos combustíveis, foi imatura, impensada, irresponsável, num país que ficou com déficit de 94 bilhões, num país onde tem 1.990.000 pessoas travadas na Previdência e no INSS por falta de funcionários. Né? Num país que já enfrenta dificuldades com alguns quesitos do Bolsa Família. Num país que o governo não toma uma atitude em benefício de você, cidadão brasileiro, e quando toma, tenta usar essa atitude de alavanca eleitoral, porque isso para mim não passa de um populismo que o presidente fez em si, dessa situação do combustível, igual disse ontem no jornalismo da Jovem Pan. Ele está fazendo populismo em cima de uma situação, né? Então, caro presidente Jair Messias Bolsonaro, o senhor tem que abrir o jogo e falar a realidade para o cidadão brasileiro, que o governo federal fica com 60% da arrecadação dos combustíveis. E quem sempre foi que cuidou da questão de preços com a Petrobras foi o governo federal. Agora, como é que o senhor quer que os estados que estão numa situação precária, uma situação econômica precária, atrasando folha de pagamento, deixando de fazer investimentos, uma situação de falência absoluta, o senhor quer que eles reduzam o ICM do combustível, a sua maior fonte de arrecadação, que ainda faz, de alguma forma, eles continuarem lutando para manter seus estados. Como é que o senhor exige isso e o senhor vai à mídia e fala que o senhor vai fazer um desafio, que o senhor vai isentar os impostos federais do combustível e que não sei o que, que não sei o que. Meu caro presidente Jair Messias Bolsonaro, me desculpe, mas o senhor me decepcionou mais uma vez, entre muitas as vezes que o senhor já me decepcionou em seu 1 ano de governo. Tá?
O seu 1 ano de governo, este país, o senhor mais me decepcionou do que o senhor me deixou satisfeito. O senhor me decepcionou com a reforma da Previdência, sem fazer uma reforma tributária, sem fazer uma reforma política no nosso país, sem diminuir esse contingente de funcionários aí, dinheiro gasta rodo. Então, agora, o senhor está tentando se alavancar ou será que está caindo a sua popularidade? Não sei o que está acontecendo. O senhor brigando aí, falando por causa do combustível, lançando brincadeiras de crianças. Eu vou desafiar. Agora, é uma situação terrível, né? Agora o senhor está pegando aí pelo uso do avião da Força Aérea. Concordo, parabéns para o senhor por essa atitude. Essa eu tenho que dar parabéns para o senhor. É louvável. Agora, vamos falar a verdade para o cidadão brasileiro, vamos ser sinceros com o cidadão brasileiro, não vamos tentar nos fazer de mocinho e tirar a responsabilidade, a maior responsabilidade de cima das costas do governo federal e jogar sim em cima do colo do governo de estado. Isso é uma culpa coletiva aí de todos vocês, cada um tem a sua participação, mas é evidente que o governo federal tem a maior parte de responsabilidade sobre a situação dos combustíveis dentro do nosso Brasil, tá? Se eu acho que se o presidente fosse de uma outra maneira e sentasse com os governadores e conversasse de uma outra forma, ele seria muito mais escutado positivamente e ele teria resultados mais positivos com os governadores do que agir dessa forma, infelizmente, imatura, impensada. Tá? E quando se vai abrir a boca e falar de um setor, seja ele qual for do governo, econômico, tributário, qualquer situação que seja, e que não se conhece da causa que está falando, é melhor ficar com a boca fechada do que falar coisas que não existem e que não podem ser feitas no nosso país. E passar por vexame, porque na grande realidade, quem for esclarecido e souber bem, pelo menos ter uma noção a respeito de muitas situações, esse desafio que o senhor fez para os governadores de estado vai ficar simplesmente vergonhoso para a sua pessoa, porque todo mundo vai saber que isso não passou de uma grande mentira, porque o senhor não vai poder concretizar isso que o senhor falou sobre esse desafio imaturo e infantil de isentar o federal dos combustíveis, tá bom? O senhor, se tiver esse pensamento, por gentileza, retire ele da sua cabeça, porque o senhor vai quebrar o Brasil e a Petrobras, tá bom? É isso aí, minha gente. Márcio Simões 2022, estamos juntos. Você de fora do estado de São Paulo, por gentileza, dê as mãos para Márcio Simões, compartilhe meus vídeos e matérias com amigos, parentes e conhecidos que moram no estado de São Paulo. Preciso de todo cidadão brasileiro junto comigo de mãos dadas, tá? Meu caro e amigo excelentíssimo presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu gosto muito do senhor, sim, mas não tenha esse tipo de atitude com o nosso Brasil. Por gentileza, não fale sobre impulsos, tá? Relaxe, converse com a sua equipe, vá dar uma entrevista com conhecimento daquilo que o senhor está falando. Tá bom, meu caro amigo, excelentíssimo presidente da República, faça sempre dessa forma. Mostre para o cidadão brasileiro que o senhor conhece daquilo que o senhor está falando e que o senhor tem, sim, as rédeas na mão para, sem sombra de dúvida, levar o nosso país para onde o nosso país merece estar. Tá? Não faça nada por impulso, faça tudo com estudos e com conhecimento. Tá bom? É isso aí, minha gente. Um grande abraço.